Existe uma linha tênue que descerra a ligação entre um conflito que eu viva dentro da minha casa com um familiar e o impacto que isso pode ter numa sensibilização que eu trago e que intercepta ideia, pensamento, imaginação insistente e constante. Quando o indivíduo ele deseja isolar e vai para uma floresta, constrói uma cabana ali e decide que a partir daquele mote ele vai ficar naquela condição para se proteger do assalto da ideia, da imaginação, ele percebe que é improfícuo essa iniciativa, porque se vive numa realidade de energia que pulula e saltita, enxameia, incendeia cada parte e que estabelece uma comunicação não verbal, mas constante, real e com consequência. Daí, se alguém imagina outra, pensa nela com insistência e trama assaltar essa pessoa, quem está sendo o alvo daquele pensamento, daquela urdidura, se tiver com um pensamento positivo, com uma intenção nobre, com uma iniciativa boa, ela não recebe aquela torrente de concentração que é emitido para ela. Mas se ele está com um sentimento de rancor, ele recebe aquela flecha e se torna alvo daquela elucubração na sua direção. Daí que ele pode já, por antecipação, viver o assalto que está sendo tramado na direção dele, com experiência de ansiedade, de insegurança, de contradição, de pesadelo, de pânico, depressão, TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, esquizofrenia, déficit de atenção, TDAH. Ele pode viver algum sintoma
por aquela energia que está sendo arremessada na sua direção e que encontra uma brecha, uma fresta por onde adentra e distonia, rupta a ligação que havia até ali e abre espaço para uma intervenção indébita. O pensamento, ele tem um poder tal que até na mutação de micro-organismo ele atua. Quando se tem nesse orbe aqui, esse enxameio de vírus, bactéria, fungo, que causa doença, e episódio que existiu até aqui, seja de uma gripe espanhola, que dizimou muitos, a própria Covid, H1N1, mostra que existe vírus que sofre mutação e entra numa cadeia de destruição voraz pela mente em desalinho de alguém que plasmou aquela mutação e levou a fluxo. Existe a ideia de que o vírus foi fabricado em laboratório, pela simplicidade dele, por ser acelular, sem metabolismo, em condição normal, e que, ao conectar com a célula, escraviza ela, submerge o comando dela e passa a realizar a sua corrida voraz de contaminação, de enfraquecimento, de ruptura, de desagregação. Mas isso passa por um pensamento em desalinho que acaba que forja e leva aquela alteração do genoma daquele micro-organismo, seja vírus, fungo, bactéria, e faz desencadear um processo letal. Então, não é afirmar que alguém fabricou aquele vírus em laboratório, mas a própria ação de micro-organismo danosa vem da nossa mente em desalinho, do nosso pensamento sombrio e da nossa vibração desregrada. Em orbe onde o habitante é de uma condição elevada, livre de pensamento infeliz, não existe ação de micro-organismo danoso, igual tem aqui. Daí que é uma realidade livre dessa conjuntura onde a bactéria está no ar, o esporo de fungo passeia por onde ele quer, o vírus alcança cada célula. Daí que, se eu me imuno com um pensamento feliz, nobre, eu consigo desenvolver resposta de proteção para pelo menos barrar, porque ter aquele micro-organismo é fato, que vai ter. E que adentra o meu comando e que tenta fluxionar a gema raciocinal da minha célula para ele e o seu interesse.
O que pode ser feito em relação a isso é eu desenvolver a minha ideia feliz, disciplina, hábito, que me imuna de uma resposta da célula soldadinho de defesa que breca e desconecta, desflecha essa ação intencional. Porque o que leva a essa conjuntura de ação de micro-organismo de todo jaez, porque se relata um tipo ou outro, como esses três que foi falado, bactéria, fungo, vírus, mas tem micro-organismo desconhecido que atua, larva mental, que não foi catalogado pela ciência, mas que está no ar, causando dissabor, e que vem da mente nossa morbosa, adoecida, que é a nossa realidade. Daí que, se existe um conflito familiar, ele em si não geraria obsessão espiritual, mas uma obsessão onde eu fico obcecada por determinada imaginação, por determinada noção, por determinada ideia. E isso pode me enregelar, brecar minha capacidade de ventilar a boa ideia, de assimilar o nobre, de enxergar o que eu preciso. E o conflito com alguém, se eu dou vazão àquilo, pode também abrir uma porta para a obsessão espiritual. Porque a obsessão, ela encontra brecha para instalar na desordem, no tumulto, na perturbação. Daí é uma chavinha que abre uma realidade, que viabiliza, vulnerabiliza para a obsessão, que é responsável por uma série de transtornos mental da nossa realidade, e que expressa no físico, inevitável, que pulula nesse orbe. Onde você tem investida de força desconhecida, assalto alienígena, tentativa na calada da noite de arraste, observação, sombria e delinquência. Porque ao me pegar desprevenida, na realidade de quem pega uma gota d'água e transforma em tempestade, e semeia ventania, discórdia, desentendimento, incompreensão, revide.
desencontro, calúnia. E nós não temos noção dos males que a calúnia causa. A fofoca. Por isso que quando uma informação de alguém que denigra a imagem da pessoa chega até mim, tem que morrer ali. Eu preciso deixar a bênção na vida desse espírito. Porque é uma brecha que eu dou quando acolho e passo para frente aquela maledicência e que vai crescer dentro de mim. É uma perturbação que eu crio na vida de alguém. É uma distonia que eu gero para o outro. É uma desconexão mental que eu inflexo na direção do outro. Daí que o vigiar e orar, ele é um imperativo. E isso repercute na harmonia da minha célula.